Nós vamos passar à tribuna popular, em atendimento ao artigo 165 do Regimento Interno. Usará da tribuna o senhor Wilson Porte Júnior, credenciado pela Igreja Batista Liberdade, e o tema discriminação e preconceito. Eu peço que o pastor Wilson, que possa adentrar e assumir. Seja bem-vindo, o senhor vai ter 10 minutos para a explanação e depois a gente vai abrir para algum vereador que queira fazer algum questionamento. Uma boa noite a todos. Eu respeitosamente saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ao senhor Elias Shediek, presidente, junto de Vossa Excelência, todos os vereadores. Cumprimento também a todos os presentes, aqueles que nos assistem pela TV e pela internet. A minha fala não é apenas aos senhores vereadores, nem apenas àqueles que são favoráveis à ideologia de gênero, nem apenas àqueles que são homossexuais. Minha fala é para todas essas pessoas, mas também a todas as pessoas de fé. O problema da discriminação e do preconceito, como foi apresentado aqui há pouco, não é algo vivido apenas por um segmento da sociedade, por um grupo, seja ele religioso ou não. Preconceito é algo que se vê em todos os grupos, como fruto de ignorância mesmo. É um desafio falar sobre discriminação e preconceito, até porque todos já ouvimos alguma coisa sobre isso, e para muitos isso é um clichê, é algo tido como certo, e quando alguém vai falar sobre preconceito e discriminação, normalmente as pessoas já imaginam o que virá. O meu ponto aqui, então, é apresentar uma visão diferente daquela que tem sido criada em cima de grupos religiosos também, sejam católicos ou evangélicos, como grupos homofóbicos ou fundamentalistas que odeiam os homossexuais e toda a assim chamada agenda de movimentos LGBTTS e movimentos favoráveis à ideologia de gênero. O meu ponto aqui é tentar tirar um pouco dessa imagem. E eu creio que alguns dos conflitos existentes nos últimos dias têm ajudado a crescer essa imagem, tanto aquela envolvendo um comercial de televisão de um determinado perfume, que acabou criando uma controvérsia na internet, pessoas, inclusive um pastor, criando uma espécie de boicote, enfim, toda a chacota que foi criada em cima disso, e as guerras, não é, entre grupos, como também todo o discurso que foi criado em cima das encenações e de tudo aquilo que na parada gay aconteceu com relação a imagens de Jesus crucificado, e toda a guerra virtual que cresceu em cima disso também, com pessoas criticando e atacando, com pessoas defendendo, enfim. A criação desses extremos é algo prejudicial e destruidor para toda a sociedade. E nesse cenário fica a impressão de que a gente só tem dois grupos com os quais nós podemos fechar incondicionalmente, né? Ou com um grupo que é fundamentalista, intolerante, rabugento, ou com um grupo que é progressista e que aceita e que abraça incondicionalmente todo tipo de amor. Como é que a gente se posiciona diante de conflitos assim? Eu penso que nós precisamos compreender onde esses extremos sociais podem nos levar. Nós vivemos em um Estado laico, mas não em um Estado laicista, onde os cidadãos de fé não podem se manifestar, seja ela de que fé for, eles de que fé forem. O Estado laico é diferente de um Estado laicista. Eu creio que muita confusão tem sido criada em cima disso. Em um Estado laicista, a religião é perseguida, ela nem mesmo é permitida. Já em um Estado laico, ela é garantida a ela, o direito de existência. E nós vivemos em um Estado laico, por isso nós devemos falar. E dizer que, pelo fato do Estado ser laico, que pessoas de fé, de boa vontade, não podem opinar, é agir de uma maneira laicista, é agir em defesa do laicismo, que é agressivo e que é intolerante às pessoas de fé, muitas vezes consideradas como subclasse, como gentinha por esses cidadãos, né? Como ignorantes de fato, esses homens e mulheres de fé. E em um Estado laico, todos os que votamos e elegemos os nossos representantes, temos o direito de cobrar por uma educação que leve em conta aquilo que também é os nossos conceitos e preceitos e a própria ordem natural da criação. Cremos que as nossas crianças vivem um tempo perigoso e devemos receber, e que devem receber de seus pais orientações sadias e retas, baseadas inclusive em seus preceitos e conceitos de fé. E cremos também ser um preconceito e discriminação quando os pais
são proibidos de ensinarem os seus filhos segundo suas crenças, seus valores morais e seus conceitos. Cremos que a escola pode muito, mas não pode tudo. Cremos que a educação pode muito, mas não pode tudo. Que há limites que devem ser obedecidos, a fim de que o direito dos pais não seja destruído. Não é isso que nos assegura o item 4 do artigo 12 da Convenção Americana dos Direitos Humanos? Abro aspas aqui para o que declara essa convenção, esse artigo. Os pais e, quando for o caso, os tutores, têm direito a que seus filhos e pupilos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Isso está na Convenção Americana de Direitos Humanos, no Pacto de São José da Costa Rica, inciso 4º, artigo 12, e que foi ratificado pelo governo brasileiro no decreto de número 678, em 6 de novembro de 1992. Ou seja, a educação pode muito, mas não pode tudo. E assim, o preconceito não se estende apenas da parte dos religiosos para com os não religiosos, mas infelizmente da parte destes contra aqueles também. E se passar em várias cidades de nossa nação a ideia de gênero nos planos municipais de educação, o que teremos será uma invasão na liberdade familiar de educar os seus filhos. A educação sexual dos filhos é tarefa dos pais e não do Estado. E aqui alguns talvez diriam, mas educação de gênero é uma coisa boa. Ou outros dirão, não, mas educação de gênero é apenas para jovens e adultos e não para as crianças, como alguns têm colocado em jornais da nossa cidade ultimamente. Mas prestem atenção, o problema não está na idade apenas, o problema está em querer o Estado ensinar sobre a ideologia de gênero, sobre a identidade de gênero, a filosofia de gênero, sobre gênero e tudo que está por trás disso. E esse é o absurdo, ainda que fosse ensinado como algo bom apenas para adultos. Essa ideologia é totalmente absurda, ainda que seja apenas para adultos. Conhecê-la é uma coisa, mas ensinar como algo bom é outra totalmente diferente. O que seria isso? Resumidamente, apenas citando aqui o que disse o assessor especial da diversidade sexual de nossa cidade, anteontem, no jornal A Tribuna. Abro aspas para suas palavras. Vivemos, infelizmente, uma heteronormatividade, ou seja, os pais educam seus filhos já com a questão de gênero, masculino azul, feminino rosa, o que deixa a dúvida, o que é gênero? Ter pênis significa ser homem? Ter vagina, ser mulher? Claro que não. Posso ser o que eu quiser, e acredito que deva ter educação sexual nas escolas, como aulas de gênero e orientação sexual, fecha aspas. Então, se levanta a questão, o que é sexo? Bom, é aquilo com que você nasce. E o que é gênero? Gênero é diferente. É aquilo que como você se define socialmente. Então, o fato de você ter nascido sexualmente um homem não exige que você o seja por toda a vida. Você deve ser educado de tal modo, pelo Estado, de que você pode optar pelo gênero que quiser e que as crianças devem ser ensinadas nisso também. Ou aqueles que o forem em sua fase adulta têm o direito de ensinar as suas crianças dessa maneira. E na cabeça de alguns desses ideólogos, gênero é uma construção social. As crianças deveriam ser educadas pelo Estado sobre se eles gostam de menino ou de menina, ou de ambos ou de outra coisa. A ideia é formar uma sociedade sexualmente maleável. E a gente não pode ter a identidade de um avestruz, de colocar a cabeça num buraco, acreditando que a gente não está vendo o problema, que isso vai passar. Existe um projeto de destruição da família e nós precisamos nos posicionar contra isso. Muitos têm entendido que a identidade de gênero seja algo em favor da defesa da mulher, mas é mentira, não tem nada a ver com isso. Leis sobre isso já existem. A ideia é desconstruir o que se pensa ser sobre o homem e sobre a mulher. O termo gênero está ligado a uma nova filosofia sobre a sexualidade, onde sai a família e entra o Estado na educação de nossas crianças. Proibir aos pais que eduquem os seus filhos dessa maneira é uma forma de preconceito, ou pode gerar um preconceito contra os pais que querem educar os seus filhos à luz dos seus próprios conceitos. Nós cremos que cada pai deve educar o seu filho, seja um casal homossexual, que a ele seja assegurado o direito de educarem os seus filhos, adotados ou não, da maneira como eles bem quiserem, e nós precisamos morrer por isso, para que esses homens, esses casais, mulheres, eles tenham esse direito, assim como nós também entendemos que cada pai, cada família heterossexual tem que ter o seu direito de educar à luz dos seus próprios conceitos, a fim de que nós não nos contradigamos com aquilo que já foi definido pelo nosso próprio país, em concordância com a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. A ideia é que a sociedade está amadurecendo.
E com isso, todos também devemos amadurecer. As famílias estão amadurecendo e a compreensão sobre ela tem que mudar. Ou seja, todos temos que repensar família, sexo, gênero. De onde vem essa estratégia? Resumindo, é uma estratégia para a destruição da ideia de família tradicional, tal como o mundo a conhece desde o início da história. Mas aqui eu encerro com uma palavra especialmente para aqueles que são religiosos, para aqueles que são homens e mulheres de fé. A homofobia, ou seja, o ódio contra homossexuais, é pecado. E todo discurso ofensivo contra indivíduos homoafetivos é pecado também. Como cristãos, nós possuímos conceitos e preceitos bem definidos. Cada um de nós é livre para tê-los. A Bíblia chama a homoafetividade de pecado. No entanto, nossos conceitos não nos dão o direito de sermos preconceituosos ou estúpidos contra pessoas também feitas à imagem e semelhança de Deus. Sejamos firmes no que cremos como cristãos, mas devemos tratar todos os homossexuais com amor e com respeito. Se tem sido passada uma imagem ruim e ofensiva por parte de religiosos, esses não representam a maioria. A homofobia, eu já quero concluir. Pode concluir. A homofobia, assim como a teofobia, a cristofobia, a eclesiofobia, o ódio contra a igreja, são todas prejudiciais à sociedade. Todos que odeiam o próximo, seja ele homossexual ou um heterossexual, estão agindo preconceituosamente. Os preconceitos existem de ambos os lados, tanto de homossexuais como de cristãos, contra cristãos e famílias de bem, quanto da parte de cristãos contra homossexuais. Somos contra todo e qualquer tipo de ódio e discriminação. Como cristãos, acima de tudo, entendemos que o respeito a todas as pessoas seja um conceito básico e que não pode ser abandonado nunca. Todos foram criados à imagem e semelhança de Deus e devem ser respeitados. Toda atitude que venha de um pseudo-cristão, que seja de preconceito, tem que ser criticada. E tal pessoa não é de fato um cristão. Um cristão tem as suas crenças, seus conceitos, seus preceitos, os quais proíbem qualquer tipo de preconceito. Um cristão que possui preconceito provavelmente não seja um cristão. Ou seja, um que ainda não compreendeu o que de fato é cristianismo. Nós não resolvemos um ódio propagando outro ódio. Não se resolve um ódio criando leis que cerceiem a liberdade de grupos da sociedade como famílias. Eu não falo aqui como pastor, mas como um cidadão araraquarense, como um pai de família que representa muitos outros pais que agradecem a Deus pela liberdade que ainda temos de expor os nossos pensamentos. Que Deus abençoe essa casa, a vida, a família e filhos de cada um dos excelentíssimos vereadores e a todos os habitantes da nossa querida cidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir para o pastor permanecer, Wilson, e pedir para que, como tem dois inscritos, vamos fazer por partido as inscrições. Por não. Alô. Chico. Vai. Alô, Chico. Vai. Obrigado. Presidente, eu queria fazer uma sugestão e pedir aí que Vossa Excelência consulte o plenário. Como nós temos dois inscritos, o pastor Wilson já falou, e o próximo, o Silvio, vai tratar do mesmo assunto, que o pastor ficasse conosco, o Silvio adentrasse ao plenário, fizesse o uso da palavra também, aí só depois disso, Vossa Excelência abriria a inscrição para os vereadores, até como uma forma da gente agilizar o debate, tendo em vista que os dois vão tratar do mesmo tema. Então, acho que não há necessidade de abrir o microfone agora para a gente conversar com o pastor e depois abrir de novo para a gente conversar com o Silvio. E aí, ao invés de ser por bancada, abrir para cada vereador que queira usar o microfone poder falar. Tem concordância? Perfeito. Então, pastor, se puder arrumar uma cadeira para o pastor sentar, e vou chamar então o Silvio Zabisky Neto, representa um grupo de 30 cidadãos eleitores e vai falar sobre identidade de gênero. Por favor, Silvio. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente. Meu nome é Silvio, tenho 42 anos e me incumbiram da difícil... Me incumbiram porque digo que eu até trouxe aqui 4.000 cidadãos que me procuraram, um abaixo que é assinado, dizendo assim, Silvinho, disseram para mim por quê? Porque eu gosto de trabalhar com o ser humano, eu gosto de trabalhar com família, eu gosto de trabalhar, enfim. E eles pediram para mim, Silvinho, pensa em alguma coisa e explica para as pessoas o que é a ideologia de gênero. Eu vou pedir para o pessoal ali soltar é muito rápido, um PowerPoint, que eu fiz de maneira muito didática,
para tentar explicar o que é a ideologia de gênero ou simplesmente a palavra gênero dentro da educação. Pode soltar, por favor. Apaga a luz, por favor. Ai, a luz. Ô, Chico, a luz, por favor, aqui da frente. E do fundo. Então vamos lá. Ideologia de gênero ou simplesmente gênero. O autor que escreveu esse livro, ele trabalha com bioética, e ele escreveu esse livro e chamou o gênero ou ideologia de gênero de o neototalitarismo e a morte da família. É o Jorge Scala, argentino, advogado, professor, bioético, escritor, muito famoso na Argentina, enfim. E ele faz uma referência que o gênero não é isso que nós estamos pensando. Um equilíbrio entre homem e mulher, não é? A próxima, por favor. O que é essa ideologia de gênero ou simplesmente gênero? Por favor, pode clicar. Isso foi escrito pelo Dr. Christian Snake, que é médico, e ele há 30 anos estuda a ideologia de gênero. O que ele disse? É uma tentativa de afirmar para todas as pessoas que não existe uma identidade biológica. Mais tarde, nos anos 80, a senhora Butler vai dizer que o ser humano precisa se libertar das cadeias do biologismo. A biologia, ou seja, cromossomo, tudo aquilo que a biologia explica. Aqui, isso. Em relação à sexualidade. Quer dizer que o sujeito, quando nasce, não é homem nem mulher. Não possui um sexo masculino ou feminino definido, pois, segundo os ideólogos de gênero, isso é uma construção social. Por favor, próximo. Eu separei ali o que é sexo, como eu explicaria para o meu filho de 9, 10 anos, uma tranquilidade. Sexo, então, para os ideólogos do gênero. Eles separaram a semântica, separaram sexo de gênero. Sexo masculino e feminino são apenas realidades biológicas. Em nada define o ser humano. O sexo já não define o tipo de sexualidade que o indivíduo quer viver. Eu vou entrar mais tarde nesse tema. E o que é gênero para os ideólogos de gênero? É uma construção social, é um papel social, é uma transformação sexual a partir da própria vontade, do próprio desejo. Ou seja, eu construo a minha sexualidade, eu construo a minha identidade. Esquecendo, como diz a senhora Butler, esquecendo da biologia, que quem define se eu sou homem, eu não estou falando de homossexualidade aqui, estou falando de homem e mulher. Quem define isso não sou eu, são os cromossomos, XX e XY. Mas na ideologia de gênero, o gênero é o que eu construo a partir daquilo que eu estou sentindo, no campo das sensações. Pode apertar, por favor. Esse parágrafo está na cartilha do MEC, que os senhores podem acessar de qualquer lugar, MEC, portal MEC, está dizendo o seguinte: conceito de gênero. A categoria gênero está ligada à emergência de uma forma de analisar os lugares e práticas sociais de mulheres e homens e das representações de feminino e masculino na sociedade, que aponta para a cultura como modeladora, ou seja, é a cultura que modela se eu quero ser homem ou se eu quero ser mulher. Só pelo fato de eu dar uma bola para o meu filho, quer dizer que eu quero que ele seja homem, e se eu der uma Barbie para minha filha de 3 anos, quer dizer que eu quero que ela seja mulher. O perigo na cartilha vem aqui. Estes não são produtos de diferença biológica. Estão descartando a biologia. Mas sim, frutos de relações sociais baseadas em diferentes estruturas de poder. Qualquer livro que os senhores pegarem, a partir de Engels, os senhores verão que o que eles chamam de estrutura de poder é a família. Pode? O que eles chamam de estrutura de poder é a família. A família precisa ser quebrada. Agressão de mulher lá embaixo. Agressão de mulher. Agora tá pra cima de mulher lá embaixo. Por favor. É isso que vocês querem. O Santana vai ligar.
Vamos dar continuidade, por favor. Então, o ser humano, quando nasce, é o quê? Por favor. É qualquer coisa menos homem e mulher. Ele não poderá ser definido como homem e mulher. E os pais não poderão orientar seus filhos como meninos e meninas. Esta premissa será da escola e dos professores. A próxima, por favor. Na Suécia já é assim, a ideologia de gênero. Menino não pode usar azul, menina não pode usar cor-de-rosa. Até que por um acaso eu vi em um artigo que o pastor citou aqui, que teve uma pessoa de Araraquara que justamente disse que alguma coisa assim de cor-de-rosa, de azul, não li direito, mas trouxe para os senhores aqui. Na Suécia já é assim. O próximo, por favor. Eu não vou ler, porque vai tomar muito tempo. Mas aqui explica o que é que eles estão fazendo nas escolas que já aceitaram a ideologia de gênero. É bom ressaltar que ideologia de gênero não é um instrumento de defesa dos homossexuais. Como eu tenho parente homossexual e tenho muitos amigos e em nenhum deles eu dei martelada, eu posso falar com uma tranquilidade. A ideologia de gênero e a ideia de gênero é para destruir a família, não tem nada a ver com homossexualidade. A próxima, por favor. E ele continua, há vários livros infantis que já foram retirados da Suécia, isso qualquer Google nos mostra. Branca de Neve, Cinderela, e é bom lembrar qual é o nome do pai do Chaves, o pai do Kiko, é uma cultura destruindo a família. A próxima, por favor, a fonte está ali também. Esse cara, esse Harold Ale, alguma coisa assim, ele conseguiu provar que a teoria de gênero não tem fundamentação científica. Tanto é que por causa deste homem, já foi tirado todo tipo de subsídio da Suécia, da Dinamarca, da Noruega e da Finlândia. O governo já não mais subsidia nenhum tipo de experiência da ideologia de gênero. A próxima, por favor. E a próxima também, por favor. Mas isso pode acontecer em nosso país e município? Pois não. A próxima. No Brasil, nos municípios querem fazer a mesma coisa. A próxima. Esse é o documento do MEC, o qual também o MEC mandou para as nossas cidades, mandou primeiro para o Plano Nacional de Educação e foi rejeitado veementemente, mandou incluindo gênero e diversidade sexual, que eu repito, não é instrumento de combate à homofobia. Isso se chama cidadania, educação. Eu educo meu filho para respeitar as diferenças. O complicado ali, ó, a escola necessita ter consciência de que sua atuação não é neutra. É complicado isso, eu ter uma escola que se coloca como não neutra. Ela vai educar o meu filho. A próxima, por favor. É esse livro aí, ó, Gênero e Diversidade Sexual. Está na cartilha do MEC, qualquer um pode encontrar. A próxima, por favor. Leia atentamente o parágrafo extraído da cartilha do MEC. A próxima, na seção de Direitos Humanos. É essa cartilha aí. Que está dizendo, em segundo lugar, está a busca incessante por construir escolas inclusivas, por isso que nós não podemos aceitar nem esse tipo de ensino para crianças, nem para jovens, nem para adultos, muito menos. Inclusive, aberto às diferenças e à igualdade de oportunidades para todas as pessoas, até aí está muito bom. Nesse sentido, o trabalho com as diversas formas de deficiência e com as exclusões geradas pelas diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, raciais e de gênero. Gênero não é homem e mulher mais. Foi separado, lembra lá atrás a semântica? Eles desconstruíram gênero. Se isso entra no nosso plano, nós estamos dando chance de formar os filhos o que a escola quiser. A próxima, e já está terminando. Portanto, a população de Araraquara, que até hoje de tarde era 3.000, já são 4.000, pede aos senhores vereadores que não aceitem mais nenhuma emenda ao extinto item 8.8, que a população, que não é só religiosa, o pastor está aqui, eu sou católico, mas muito maçom assinou, muito ateu assinou isso aqui, profissionais liberais, donas de casa, um frentista de posto, 2 lixeiros, portanto não é um assunto religioso, não estou falando só de religião aqui, nem para as crianças, nem para os jovens, nem para os adultos. Pronto. Eu termino dizendo, segundos, que o que a juventude precisa não é de ideologia de gênero, é de sentido para a vida. As famílias não precisam de ideologia de gênero, precisam de sentido da vida.
Muito obrigado, vereadores. Concluí. Conforme combinado, nós vamos então abrir para todos os vereadores que quiserem falar, poderem se inscrever, e a resposta pode ser em conjunto, ou o Silvio ou o Wilson. Roberval. João. Gabriela. Santana. Helder. Gerson. William. Edna. Jair. Bochechinha. Simeone. Quem mais levantou? Santana, Jefferson. Jefferson levantou a mão? Jefferson. Édio. Da Pena. Juliana, não? Não. Com a palavra, então, Roberval Fraz. Silvinho, boa noite, pastor. Boa noite àqueles que nos ouvem e nos assistem. Silvinho, a gente sabe, né, que foi realizada uma ampla discussão por pessoas da área da educação em torno das metas estratégicas propostas. Assim como já foi esclarecido pela Comissão Executiva do Plano Municipal de Educação, acredito eu fielmente que não houve, por parte dos envolvidos nessa elaboração do Plano Municipal de Educação e nas discussões, a intenção de implantar, fazer ou sugerir a chamada ideologia de gênero. Sou consciente que não há intenção de implantar na rede municipal de ensino nenhuma cartilha. O que houve foi uma grande confusão de interpretações extremistas na estratégia 8.8. Entendo ainda que a educação deve pautar-se, o mais fundamental que você disse, pelo respeito às diferenças e à inclusão de todos. Porém, se o item dá margens a essas interpretações, e nós estamos pensando em um plano para 10 anos que busca estabelecer metas para a educação em nosso município, não devemos permitir esses entendimentos equivocados. Não devemos deixar nenhuma margem para diferentes interpretações, como você mesmo disse. Então, eu fui o segundo ou terceiro a assinar, junto com o vereador Elias, né, pela retirada do item 8.8. O segundo ou terceiro a retirar. O meu voto é a favor da retirada do item ponto 8, tá? E mais, que não se crie mais nenhuma emenda. Daqui 10 anos discute-se novamente. Parabéns e obrigado pelos dois estarem aqui. Com a palavra. Com a palavra, vereador João Farias. Eu quero saudar o pastor, saudar o Silvio. O Silvio sabe do meu posicionamento, eu tive a oportunidade de tratar desse assunto com ele há algum tempo. Não concordo com o vereador Roberval Fraz, o item 8 não está sendo mal interpretado, ele foi literalmente mal redigido ou construído com má intenção. A pena é que ele conseguiu tirar do foco a discussão de um plano inteiro, importante, objetivo, para um assunto que, infelizmente, acirra o ódio e acaba, muitas vezes, deixando de lado temas importantes, inclusive sobre essa questão. Eu quero dizer que sou literalmente contra a manutenção do 8.8, ele nem existe mais no plano. Ele nem deveria ter vindo para cá do jeito que veio. Acabou se criando todo um debate falso em torno desse item, por inabilidade
governo municipal que não foi capaz de entender, inclusive, quando questionado pela base, lá atrás, antes de mandar o plano para cá, que esse item tinha que ser retirado. E nós alertamos que tinha que ser retirado. Até porque, precisa ficar claro para todos aqui, nós vamos falar sobre o plano com mais tranquilidade na hora do debate dele, que a gente vai ter mais tempo. Não será a retirada do item 8.8 que vai impedir, caso o município queira, estabelecer a aquisição de cartilhas pedagógicas que trata da questão de gênero. Porque a lei tem outros itens que dá direito ao município fazer isso. É verdade que é uma conquista a retirada do 8.8, porque ele é explícito, né? Porém, ainda existe possibilidades, na forma como o plano está, de você ter este mecanismo, que aí eu vou falar um pouco mais dele na hora do debate, até porque eu não vejo essa discussão com a mesma monstruosidade que alguns de ambos os lados vê, né? Eu acho que existe aí um meio termo que tem que ser construído e que, infelizmente, no debate propriamente dito, acabou não sendo construído por nenhum lado. Mas, de qualquer maneira, já é uma grande vitória de vocês. Hoje a Câmara está votando o projeto sem o 8.8. Parabéns. Gabriela Palombo. Questão de ordem, rapidamente, pedir para que a presidência autorize as pessoas que estão lá embaixo, que está tendo conflito lá, para subir para o plenarinho. O plenarinho tem lugar ainda, acomode elas no plenarinho. Só esse pedido. O plenarinho está liberado. Isso, mas, o plenarinho tá liberado. Mas acho que precisa avisar os seguranças. Não, mas as pessoas que entraram a mais aqui, inclusive, por favor, vão ao plenarinho. Não, mas avisar os seguranças para que eles possam ir para o plenarinho. Só isso. Não, mas o problema do plenarinho, numa situação de confronto, o problema é vir arrebentar a porta de novo. Não, eles vão ficar no plenarinho. Então, é para liberar o plenarinho. Mas você garante que eles vão ficar lá? Pela ordem. A quem tem que garantir é a segurança. Estou pedindo para liberar o plenarinho. Então, na hora que chegar a segurança, nós podemos talvez até liberar, então. Pela ordem, senhor presidente. Parece que houve já alguns problemas lá embaixo e a segurança está sendo reforçada. Assim que reforçar, a segurança pode cuidar desse assunto e que realmente sejam ocupadas todas as vagas, mas de forma segura. É a casa do povo, mas não é a casa da bagunça. Por isso que bem-vindo segurança. Calma. Ô, presidente, eu estou pedindo para que libere as... Amanda, por favor. Olha, eu vou pedir o respeito, eu vou pedir respeito, como todo mundo respeitou até agora. Eu vou pedir para que todos respeitem a fala de cada um. Não, eu só estou pedindo, Pedro, com ordem, que o segurança acomode essas pessoas no plenarinho, só isso. O senhor já passou, obrigado. O senhor já fez o pedido. Obrigado. Pois não. Eu só tenho a dizer que a hora que tiver segurança, nós podemos até colocar pessoas que, infelizmente, não querem diálogo, não querem respeitar. Eu vou pedir para a Gabriela Palombo, posso usar o seu tempo. Pode falar já? Boa noite, pastor Silvio, Wilson. Acho que quando o senhor introduz, o pastor chega com essa disposição, apontando, inclusive, para que a radicalidade em torno desse debate não é positiva para a sociedade. Eu acho que é um sinal importante que aponta para a necessidade do diálogo e da flexibilidade de todos os lados, porque eu acho que o objetivo comum aqui, de todo mundo, é caminhar para a construção de uma sociedade cada vez melhor e mais justa. Isso posto, eu não vou entrar no mérito do que os senhores estão discutindo aqui, mesmo porque meu tempo aqui é curto e a gente vai ter a oportunidade de fazer o debate depois. Eu tenho duas dúvidas. Primeiro, em que momento, no texto do plano municipal, ou seja, até do plano nacional, o conceito ideologia de gênero aparece? Porque eu fui questionada, inclusive, se eu seria a favor de algum tipo de ideologia ou ideologia de gênero nas escolas. Eu rejeito, eu acho que não é papel do Estado defender ideologia na escola por meio da educação. E no texto do plano municipal, ou mesmo do nacional, até a parte que foi modificada, em nenhum momento há a citação do termo ideologia de gênero. Então, esse é um primeiro ponto. Qual que é o fundamento para os senhores fazerem a crítica ou refutar o determinado ponto, onde isso aparece no texto, até para que a gente possa ter uma compreensão melhor. Vai que tá e a gente não se atentou. No segundo momento, e aí já para o
para o Wilson, em que pese a gente ter especialistas que fazem definições de conceitos da forma como bem querem, como, por exemplo, essa que o senhor traz em relação a gênero, que eu considero uma aberração, né? Se isso, de fato, é algum tipo de ideia, eu acho que deve ser combatida, ninguém aqui apoia. O governo brasileiro, as academias, as instituições, as organizações mundiais que trabalham em prol aos direitos humanos, trabalham com o conceito de desigualdade de gênero de uma forma muito clara. Desigualdade entre homens e mulheres que tem um reflexo na vida cotidiana, principalmente no que se refere à violência, à situação de desigualdade, que a gente precisa ter estratégias para poder superar. Esse é o conceito clássico oficial. Então, em que momento também o senhor entende que o Estado ou a proposta do plano atinge, né, essa prática, correndo o risco desse conceito que o senhor traz, que é perigoso, ele virar realidade, sendo que a realidade que a gente tem é um conceito muito claro que norteia políticas públicas nos municípios, Estado, governo federal, instituições e organizações, que é bem diferente desse que o senhor apresenta. Eu acho importante até para a gente poder depois qualificar o debate. Obrigada e parabéns. Com a palavra, vereador Santana. Presidente, eu gostaria de dizer nesse momento, mais para parabenizar o pastor Wilson, né, pelas palavras, o Silvio, né, que representa aqui 30 eleitores. Eu tenho a impressão que você representa mais, porque me acordaram a noite inteira com mensagens, viu, Silvio? Né? E teve uma vez que eu falei, eu quero ver se ele está acordado, viu, presidente? Eu passei uma mensagem para ele 2h30 da manhã, não é que ele me respondeu no ato. Eu falei, o Silvio não está dormindo. E o pessoal que o acompanhou também não. Mas eu queria dizer que foi muito oportuno esse debate, muito oportuno, e será o debate, né, que nós iremos debater a lei ainda, mas dizer o seguinte, que a união da comunidade católica, dos evangélicos, a cidade inteira está mobilizada. Eu tenho a impressão que muita gente nesse momento está nos acompanhando, ou irá nos acompanhar amanhã através dos jornais, né, para verificar o que nós fizemos com um projeto de lei que já deveria ter sido decidido no plano nacional. Infelizmente, isso daí, né, o MEC, né, que me desculpe, né, mas acabou passando, né, para os municípios a responsabilidade, né, deles. Eles debateram esse assunto lá, esse assunto já foi estudado lá, não tinha que parar, presidente, aqui no município não. Então, por que ter o MEC? Né, nós vamos dividir aí o nosso Brasil em milhares de municípios e cada um tendo uma postura. Mas aqui em Araraquara, né, pelo que analisamos e estudamos, nós concluímos o seguinte, discriminação nunca. Cada um tem direito de ter a sua opção. Eu tenho grandes amigos, pessoas que fizeram faculdade comigo, pessoas que trabalharam comigo, que tiveram a sua opção sexual, né, e que são pessoas honradas, pessoas honestas, né, mas também, quando a gente concluiu que alguma educação seria a partir dos 3 anos, a gente ficou um pouco temeroso, dos 3 aos 7, dos 7 aos 11, eu acho que isso daí tem que ficar no momento certo, na idade certa, com a família e para cada um decidir. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Com a palavra, doutor Helder. Boa noite, pastor Silvio. Boa noite, Wilson. Pastor Wilson. Boa noite, Silvio. Obrigado pela visita lá no gabinete. Eu tenho uma visão clara. Eu acho que a gente tem que ver a realidade. Eu sou uma pessoa totalmente contrária à discriminação em qualquer nível ou grau. E a gente não pode confundir. Na discussão de gênero, esse artigo, nós temos que lembrar que a gente está no Brasil, onde muitas vezes as leis são feitas para se ter brechas. Haja visto, você vê esses escândalos que acontecem no Brasil, advogado aqui, e os culpados, às vezes, de uma corrupção que horroriza totalmente a população brasileira e que hoje nós estamos pagando, conseguem 1000 subterfúgios para conseguir escapar.
Então, nesse ponto, eu acho que essa lei, ela dá, da forma como estava, ela dá motivos e dá maneiras das pessoas trazerem. Tanto que isso foi usado, que houve 2 cartilhas, isso me foi informado pela Secretaria da Educação, que chegaram a começar a ser distribuídas em Araraquara, e isso gerou uma crítica em nível nacional, tanto que a própria presidente Dilma mandou o MEC recolhê-las. Então, para você ver como que, às vezes, uma coisa, às vezes, feita com uma intenção, de repente a pessoa que fez isso nem tem essa intenção. Mas isso pode ser deturpado por algumas pessoas. Então, eu acho que, na situação que nós estamos hoje, é melhor a gente tomar cuidado. Eu também entendo que a educação ela começa no lar. Eu tenho até uma indicação hoje que fala sobre um assunto desse tipo. De qualquer maneira, eu acho que atualmente a gente ainda é o tipo de coisa que, se um dia for colocar, tem que ser colocado de uma maneira muito clara para não dar motivos para ter distorções. Com a palavra, o vereador William Afonso. Boa noite, Silvio. Boa noite, Wilson. Eu acho que estamos aqui para julgar e condenar. Vocês expressaram muito bem. O assunto é muito polêmico. Eu acho que nós somos representantes das famílias brasileiras, dos nossos eleitores, e alguns pediram realmente para tirar o item, que era muito polêmico. E eu fui até numa palestra sua, e eu sei que vocês explanaram tão bem, que eu acho que tudo que deve ter sido falado aqui, eu acho que foi bem argumentado. Então, eu acho que nós devemos deixar isso para uma próxima etapa, para essa discussão crescer mais. Como o doutor Helder acabou de falar, é uma lei que já podia ser matada lá, encerrada, lá no Congresso Nacional, mas ela vem polemizando ao longo das cidades brasileiras. Então, para não criar muita polêmica, nós aqui da casa, eu principalmente, eu pedi também, junto com os outros vereadores, para que a gente pudesse arrancar do projeto de lei esse 8.8, que trouxe uma enorme polêmica, uma enorme discussão para a nossa cidade. Demais, parabéns a vocês dois, que explanaram muito bem os seus argumentos, aqui representado por toda a família araraquarense, e dou uma boa noite para vocês. Com a palavra, a vereadora Edna Martins. Boa noite. É uma satisfação recebê-los aqui nesta casa, nessa noite, para tratar de um tema tão importante. Quero cumprimentar as palavras do pastor Wilson, cumprimentá-lo também, Silvio. Bom, comecei a minha militância política na Igreja Católica e aprendi na Bíblia que nós precisamos respeitar o outro. Mais do que isso, não querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós mesmos. E aprendi também que o respeito é a base de tudo e não discriminar ninguém por nenhuma razão, nem pelo que ela pensa, nem pela cor da pele dela, nem pela sua situação social e econômica, nem por a sua condição de orientação sexual, porque todos merecem respeito, como disse o pastor Wilson. O que eu vejo que nós vamos precisar fazer agora, porque vocês colocaram uma discussão nova na pauta, inclusive dos movimentos sociais, que eu trabalhei durante muito tempo na defesa dos direitos das mulheres, porque, todos vocês sabem, existem muitas mulheres que são vítimas de violência, muitas crianças dentro de casa, e, portanto, nós queremos uma família feliz, uma família com respeito dentro de casa, né? Então, esta é a luta do movimento social, que usou durante muito tempo a palavra gênero desde o ponto de vista científico da sociologia. Não dá para a gente discutir isso aqui agora, mas eu até gostaria que nós pudéssemos fazer isso depois, né? Porque eu acho o seguinte, está todo mundo falando a mesma coisa. O que vocês estão trazendo aqui é dizendo para a gente que vocês não querem que, na escola, ninguém diga para os nossos filhos o que eles devem ser, não é? E também o movimento social, quando colocou esta pauta para os governos, disse a mesma coisa. É preciso
que ninguém diga para as pessoas o que é certo elas serem. Na escola, só é preciso a gente ensinar que as pessoas precisam respeitar as outras pessoas e que ninguém pode ser discriminado por nenhum motivo. Então, o que eu vejo é que existe uma grande confusão, né? E eu gostaria de fazer só um parênteses rapidamente em defesa da nossa educação em Araraquara. Eu acompanho há muito tempo os profissionais da educação aqui. Eu sei quais são as motivações dos nossos professores, dos nossos diretores. É gente muito séria, gente muito qualificada. Então, assim, só para que nessa confusão toda que foi feita, né, não achar, como alguns professores essa semana receberam pessoas da comunidade sendo acusados de uma série de coisas que não estão acontecendo. Então, eu acho que é nossa responsabilidade, que somos lideranças, de a gente tentar desanuviar esse debate, ver o que nos une, né, nessas propostas. Realmente, o Estado não é o lugar para se fazer propaganda ideológica. Assinei o documento para que nós pudéssemos deixar o documento mais claro, e, como o João disse, na própria introdução, já está garantida a questão da luta contra a discriminação, que todos nós temos acordo com ela. Obrigada. Com a palavra, vereador Jair Martinelli. Alô, alô. Queria parabenizar também o Wilson e o Silvio, né, por estar aqui hoje defendendo uma causa muito importante. E queria dizer para vocês que é nosso dever, sim, sempre vai ser nosso dever lutar contra o preconceito, contra a discriminação. Mas também nós temos o nosso objetivo, e esse objetivo é defender o direito da família, né? Deus quis assim, e eu acho que não é nós, não vai ser nós que temos o direito de mudar. Obrigado. Com a palavra, vereador Bochechinha. Primeiramente, uma boa noite a todos que aqui se encontram no plenário, as famílias, os jovens, todos. Pastor Wilson, pastor, amigo Silvio, parabenizá-lo, senhor, primeiramente, os dois, pela presença aqui nessa casa. O tempo é curto, nós vamos explicar mais sobre a nossa posição durante o projeto, mas deixar bem claro aqui para os senhores que a democracia e o direito é de todos, só que por a gente tomar algumas posições, muitas vezes falam absurdos da gente, e eu vou provar isso aí na hora do projeto. Eu quero parabenizar o senhor pela coragem de estar aqui, e eu fui o vereador que se posicionou terça-feira durante a sessão sobre este assunto, e também vim com o meu uniforme que está escrito #família, porque temos que respeitar todos pela sua decisão, mas estou aqui vestindo o meu uniforme em prol da família da nossa cidade, com todo o respeito, com toda a educação e com todo o amor, com todas as partes, Quero parabenizar o senhor pela fala e parabenizar o pastor. O senhor me contemplou demais com a sua fala, pastor. Parabéns, que Deus o abençoe. A fala do senhor foi fantástico. Muito obrigado, que Deus o abençoe. Parabéns. Peraí. Vocês, por favor, vocês podiam sentar? Você quer que eu tire você daqui? Quer que eu peça para tirar você daqui? Peraí. Não. Pela ordem, presidente. Eu peço só o respeito, mas eu peço que eles continuem aqui, porque várias vezes, o vereador João Farias, nós brigamos para que as pessoas entrássemos aqui. Dá licença, não é ordem. A ordem é todo mundo permanecer sentado. Essa é a ordem da casa, que já tem que ser obedecida. É isso que eu ia pedir, porque eles ficam levantando os cartazes. Pode deixar. Mas não é a sua fala agora. Já sentou. Com a palavra, vereador Donizete Simeone.
pastor Silvio, pastor Wilson, pastor Silvio, que primeiro, boa noite a vocês e a todo o plenário aí, independente de crença, se apoia ou não apoia, uma boa noite a todos vocês, que acho que esse está sendo um espaço, inclusive, da gente começar a praticar a tolerância, né? Que acho que é o principal desse debate todo aqui, é a tolerância entre os seres humanos. Mas eu gostaria de parabenizá-lo, porque a intervenção de vocês ela é desprovida de qualquer preconceito, de qualquer discriminação, e da minha parte também, eu não tenho nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de discriminação com ninguém, acho que tem que ser dessa forma. A fala de vocês foi nesse sentido, né? Olha, não queremos desrespeitar, discriminar também, mas respeito também as posições religiosas. Mas sobre o debate em si, eu acho que foi uma pena, né, que nós não tivemos nesse debate o mesmo tempo que nós tivemos no debate da Guarda Municipal. Porque nós poderíamos estar aqui, como tem vocês hoje aí, defendendo para que retire o 8.8, não faça emenda, não poderíamos ter outras pessoas aqui esclarecendo o que foi esse item 8.8. E também não temos que ser hipócritas. Esse debate, ele foi totalmente desvirtuado, ele foi totalmente manipulado. Ele foi que, em vez de informar, desinformou as pessoas. Por isso que nós estamos aqui, com toda humildade, inclusive, defendendo. Se é o 8.8, eu acho que o 8.8 ficou realmente um pouco confuso, eu não concordo com o João, mas em nenhum momento o plano falou em ideologia de gênero. E foi feito e construído por profissionais capacitados, psicólogos, pedagogos, por isso que nós temos que respeitar o plano. E o que está no plano não significa que as nossas escolas, a partir da efetivação desse plano, vão ensinar para as nossas crianças, e não são crianças, porque está no contexto de jovens e adultos, o que o jovem tem que ser. Se ele tem que ser gay, se ele tem que ser lésbico, o que ele tem que ser. Esse que é o debate torto, né? Mas temos que ensinar, sim, nas nossas escolas, o que nós estamos praticando aqui hoje. A tolerância e a não discriminação para qualquer ser humano que seja. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jefferson Yashuda. Boa noite, pastor Wilson, Silvinho. A gente agradece muito a presença dos senhores aqui, foi muito pertinente os vossos esclarecimentos com relação à ideologia de gênero e, principalmente, a discriminação e o preconceito, né? Que, como o Donizete disse, como todos já disseram aqui também, a Edna, o João, nós não estamos aqui tratando desse tema, e sim da ideologia de gêneros, que esse plano que a gente está aprovando hoje ele é válido por 10 anos. A gente tem a consciência de que hoje está todo mundo entendendo, mas abre um precedente aí para que no futuro venha se introduzir algum tipo de material que foge da nossa sala. Eu sou vereador até o ano que vem, depois a gente não sabe se teremos continuidade, e assim é a educação como um todo. Então a gente está defendendo a retirada do item 8.8, trabalhamos para isso e conseguimos, e também vamos estar junto com vocês de não aceitar nenhum tipo de colocação de emenda. Muito obrigado. Eu vou usar a palavra por último, primeiro esclarecendo, principalmente para o pessoal que fez o plano da educação, o pessoal da educação que participou ativamente, dizer que esses 16 vereadores que assinaram um documento pedindo para a retirada do 8.8, evidentemente que eles não viram, primeiro dizer que não reconhecemos que em Araraquara está sendo praticado o que está sendo dito como ideologia de gênero. Então, a primeira coisa é deixar o pessoal da educação nossa tranquilo, que não tem nada a ver diretamente com a educação, mas sim pelos fatos que ocorrem em outros países, inclusive em cidades do Brasil, como já foi dito e pode ser explicado. Toda essa confusão que está dando é exatamente por conta do que é o conceito. Então, pessoas que não têm o conceito sedimentado, ou que têm o conceito diferente daquele que é praticado no mundo inteiro, cria essa confusão e cria até essa animosidade, até de pessoas, favor ou contra,
que não tem noção especificamente de onde chegou a desestruturação das famílias, conforme foi dito pelo próprio Silvio, né, que o próprio país teve que voltar atrás porque viu que estava virando uma baderna geral. Quer dizer, desestruturou a família, acaba o país, acaba a sociedade, né? Então, primeiro, para deixar bem claro isso, nós soltamos, inclusive, uma nota, espero que a imprensa possa divulgar, inclusive, essa nota esclarecedora, tá? E agradecer vocês pela vinda aqui, pelo esclarecimento. O João até colocou que, o Dionisio, que valeria a pena ter mais tempo para discussão, para que as pessoas, com respeito, né, as pessoas que têm a sensibilidade de respeitar o outro a hora que ele está falando, de discutir e de ser ouvido também a hora que ele quiser ser falado, mas infelizmente nós não temos tempo hábil por conta de que dia 24 agora, esse projeto infelizmente chegou dia 9 na Câmara, nós estamos discutindo em paralelo, em reuniões paralelas, mas enfim, nós não tivemos tempo hábil de abrir uma discussão mais séria, mais prolongada com a sociedade, porque dia 24 ele tem que estar já colocado dentro do plano, dentro da aprovação, senão nós não recebemos verbas do governo federal por conta disso. Então, eu acredito que vocês contribuíram bastante e tem agora pelo menos uns 10 minutos, 5 cada um, para dar algumas explicações de quem questionou alguma coisa. Por favor, fiquem à vontade. Por favor, aquilo que eu pedi. Pessoal, vamos, aquilo que eu falei não é audiência pública, isso é uma sessão da Câmara. Por favor, Silvio. O que eu consegui anotar aqui, primeiro ressaltar, porque teve sim audiência pública. Por favor, Silvio. Eu que participei da audiência pública dos professores, eu vi o esforço que esses professores estão fazendo. Realmente, quando é dito que há uma confusão, é total confusão, foi passado de forma errada. Eu estive nas duas audiências públicas, tanto no sábado, que não deu tempo, porque aqueles professores estavam desgastados de tanto trabalhar pela educação municipal. Quando a gente levanta isso, vereadora, vamos para a filosofia. Ideologia é uma ideia que já está rolando e já está criando alguns adeptos. Não precisa ter um nome ideologia, basta você colocar o conceito dela. Então, o conceito de gênero, hoje pode ser chamado ideologia, identidade, igma, que eu não sei o que significa, igma de gênero. O conceito ideologia já está rolando. E a forma que é colocado no documento do MEC, por isso que, quando nós falamos que não foi intencional, o vereador Frais disse muito bem, não foi intencional. Aqueles vereadores que eu consegui conversar, porque nós pegamos o assunto nos 44 minutos do segundo tempo, nenhum vereador se mostrou a favor disso. Nenhuma família não é questão de religião, é questão de humanismo, é humanidade, é filosófico. Todas as pessoas que têm contato com o conceito gênero não admitem, porque na verdade o gênero está um pouco mais preocupado em formar os meus filhos amorfos do que os jovens. Eu ressaltaria o seguinte, saiu em um jornal de Uberlândia liberou esse tipo de ensino para jovens e para adultos. Em questão de 15 dias, as cartilhas chegaram para as crianças também. Eu trouxe uma cópia para cada senhores vereadores. Tem aqui, o jornal é de 15 de junho de 2015. Saiu no G1, portanto da Globo, né? Sobre notícias do Triângulo Mineiro. Eu trouxe aqui. Dr. Helder falou sobre a cartilha, realmente é um perigo, existe, e não é municipal, gente. Eu estou falando, eu fui na audiência pública dos professores, fiquei às 5 horas que aqueles homens, que aquelas mulheres ficaram debatendo coisas que precisam para a educação. Então, sem medo de errar, os professores não têm má intenção, os senhores não têm, os senhores de oposição não têm má intenção aqui. O vereador falou perfeitamente, isso é tolerância, isso é paz,
isso é respeito. O que não pode, dentro da ideologia, vereadora, é que dentro da minha casa, como é na Suécia, qualquer pesquisa, é que o governo se imponha, porque isso tem um cunho de domínio governamental, isso tem, se imponha na minha casa, dizendo que o meu menino, que nasceu um menino ali, e que eu comprei uma bola para ele, e a primeira vez que ele disse, papai, tem uma menina bonita na minha escola, eu não posso ficar mais feliz, não posso dar mais uma Barbie para minha filha. Gente, isso não é teoria da conspiração, já acontece na Suécia, na Finlândia e na Noruega. Bom, o que eu consegui pegar, vereadores, desculpem se eu não consegui corresponder tudo, mas eu enfatizo que não tem má intenção de ninguém. A forma que foi colocada na mídia e a falta de profundidade de alguns jornalistas, e eu não generalizo, mas uma minoria discute o tema de uma forma muito superficial. Era para todos nós sentarmos e falarmos disso, porque todos nós vamos chegar a uma conclusão, a mesma. Todos aqui querem a verdade. Desculpe se eu tomei muito tempo, foi uma honra. Os poucos vereadores que eu consegui chegar, eu vi a qualidade, o respeito que cada um tem, me impressionou, porque eu nunca tinha tido um tete-a-tete com vereadores, né? E todos, os que eu não consegui chegar, ou foi por falta de tempo, porque não deu, mas deu para ver a sensibilidade de cada um dos senhores, independente de religião. Eu sou muito católico, mas eu não estou discutindo como igreja católica aqui. O pastor, conheci ele ontem, o pastor se mostrou extremamente sensível e em nenhum momento a igreja quer que faz isso. É que a igreja está conosco, né? A sua religião está com você, mas isso é um assunto de humanidade. Quem sou eu para parabenizá-los? Mas os senhores vereadores estão de parabéns por essa sensibilidade. Eu só imploro que não abram nem para jovens, nem para adultos, porque nós vamos cair nesse problema de Uberlândia. Isso já é uma tragédia anunciada. Muito obrigado, pastor. Obrigado, Silvio. Passar, pastor Wilson, então, que possa concluir. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, falar e dizer que sim, nós somos contra todo machismo, somos contra toda homofobia, e se existe na sociedade um ou outro religioso que age dessa maneira, esse não representa o restante. Assim como quando nós encontramos um ou outro homossexual que age também de maneira responsável, nós não podemos dizer que todos os homossexuais são iguais àquele um ou outro. Todo extremismo é fruto de uma ignorância e gera exatamente fundamentalismo de ambos os lados, E nós precisamos amadurecer nesse debate, sim. E eu creio que uma das maneiras de nós amadurecermos, respondendo à pergunta da vereadora Gabriela Palombo, é nós procurarmos compreender algo que, nos 4 minutos e 11 segundos que tenho, será impossível de fazer, todos os ideólogos por detrás da questão de gênero. Se nós formos atrás e fizermos uma pesquisa simples no Google, que nos apontará os livros técnicos, e nós formos atrás dessa literatura, muito dela não está traduzida para a nossa língua, mas se nós fizermos um esforço ainda maior para lermos essa literatura, nós teremos compreensão de que existe, sim, uma filosofia, que é um outro termo que o Silvio aqui não usou, você usou ideologia, identidade e tantas coisas, mas há, sim, uma visão por trás da questão de gênero. E só não compreende isso quem não teve acesso aos documentos, por quaisquer razões. Essa não é a minha área. Eu não sou biólogo, eu não sou geneticista, eu sou um pastor. Mas eu não falo aqui em nome da minha igreja, até porque eu creio na completa separação entre igreja e Estado. E assim como eu não quero o Estado entrando na igreja, ditando o que a igreja deve fazer, o que o pastor tem que pregar, assim eu acho que também a igreja não tem que entrar no Estado dizendo faça isso ou faça aquilo. Eu estou como cidadão aqui. E como cidadão, eu compreendo que nós precisamos compreender os propósitos por detrás. E eu sim considero e acredito piamente que não houve, como a vereadora Edna disse, o Roberval também disse, e outros disseram, intenção por parte dos professores. Eu acredito nisso. O problema é que esse ponto, como bem disse o Dr. Elias Shediek, abre uma possibilidade,
e também o Helder disse, de que brechas sejam encontradas para que, enfim, cheguem-se a outras conclusões lá na frente, inclusive da educação sexual às crianças, colocando em dúvida a questão de gênero, colocando em dúvida a questão da sexualidade. O tempo é muito curto, mas eu incentivo todos vocês que nos assistem no plenário, seja de situação de oposição aqui, os nobres vereadores, todos aqueles que nos assistem pela TV e internet, a lerem, a pesquisarem, a compreenderem. O simples fato de alguém dizer não há nenhuma ideologia, reflete uma profunda ignorância do tema. Ou um profundo descaso com a seriedade disso. Seriedade que trará consequências há 10 anos. E se isso continuar depois de 10, por mais 10 anos. Então nós precisamos conhecer e sair desse debate medíocre, onde evangélicos ou católicos batem em homossexuais. Isso é medíocre. E quando do outro lado nós temos pessoas agindo de uma maneira também ignorante, de uma maneira preconceituosa, dizendo que todo evangélico é igual, que todo católico é fundamentalista, que todos eles são homofóbicos. Não são. Isso é fruto de ignorância também, fruto de uma mediocridade no conhecimento. Se nós procurarmos um debate um pouquinho mais maduro, falando com um pouquinho mais de tranquilidade, procurando olhar para o outro com respeito, e como eu disse aqui na minha palavra, imagino que todos ouviram, eu acredito que deve haver um respeito para com todos os casais que são homossexuais. E se existe da parte desses o desejo de ensinar as suas crianças com relação à ideologia de gênero, porque essa é a ideia desses casais, eu quero morrer pelo direito que eles têm de educar os seus filhos dessa maneira. Eu não quero cercear o direito deles, assim como eu não quero que eles ou o Estado cerceiem o meu direito, como heterossexual, de educar os meus filhos com os meus conceitos. Conceitos e preceitos, como já bem disse alguém, não significam preconceitos. Agora, quando os meus conceitos são rasos, e os conceitos dos opositores também são rasos, então nascem preconceitos de ambos os lados. E é contra isso que nós devemos lutar. Contra os preconceitos e em favor de um debate um pouco mais maduro, um pouco mais consciente, com um pouco mais de leitura, que leve em conta o respeito e o amor. Seja você cristão ou não. Essa é a minha palavra. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do Silvio, do Wilson, e agradecer a presença de todos, agradecer as colocações dos vereadores. Eu acho que a gente enriquece o debate dessa forma. Infelizmente, nós vamos ter que votar, e vão ter que votar hoje, mas vão com Deus, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.